Hail the King, capítulo 1041. A luta número 1 em 1000 anos. Fei não planejava discutir com este orc do clã Coiote. Mais precisamente, ele não tinha vontade de dizer nada a este orc. Eles não estavam no mesmo nível em termos de status e força, e tentar discutir com ele só faria o rei parecer menos elegante. Sob os olhares desses orcs que o olhavam de forma diferente, Fei não se sentiu incomodado nem parou de andar. Junto com o grande sacerdote Nesh, eles entraram no Palácio dos Fundos. Os dois falaram enquanto caminhavam. Depois de ouvir a explicação de Nesh, Fei finalmente descobriu o que aconteceu nos últimos 4 dias. Como diz o ditado, demônios e diabos aparecerão quando uma nação estiver prestes a se tornar caótica, e tragédias e catástrofes naturais aparecerão quando o mundo estiver prestes a ficar caótico. A decisão da tribo Okbemomot de migrar de volta para o continente Azeroth era a única decisão que os nobres de primeira linha e outras figuras influentes nos grandes clãs tinham que tomar. Os orcs na base da sociedade, em sua maioria, não sabiam muito sobre isso. No entanto, nos últimos 4 dias ou mais, várias catástrofes naturais chocantes e aterrorizantes atingiram a Terra Banida, e isso forçou os nobres orcs a trazer esse problema à superfície. No momento, a migração era um tema quente. Nos últimos 4 dias, terremotos terríveis aconteceram em torno de mais de 20 clãs, e abismos sem fundo surgiram no solo. Fogo e lava jorraram das profundezas dos abismos e meteoros caíram do céu. Todos os tipos de catástrofes naturais inimagináveis aconteceram com frequência em um intervalo de poucos dias, causando as maiores baixas na história da tribo Okbemomot nos últimos 1000 anos. Mais de 1 milhão de orcs morreram nos últimos 4 dias, e um clã da camada de ferro que não tinha muitos membros foi destruído em um deslizamento de terra repentino. Este clã foi o primeiro clã a se extinguir nos últimos 1000 anos. Ao mesmo tempo, bestas selvagens começaram a ficar ansiosas e violentas em alguns lugares, atacando muitos clãs orcs e causando muitas baixas. Mesmo as bestas que os orcs haviam domesticado até agora começaram a ficar agressivas, e ocorreram incidentes onde as bestas atacaram seus mestres. A pior notícia foi que as plantações que estavam crescendo bem alguns dias atrás de repente murcharam e morreram. Mesmo que essa terra fosse pobre, os orcs conseguiram fazer as plantações crescerem. Mas agora, a maioria dos clãs orcs estava diante da maior fome dos últimos 1000 anos. Em termos simples, os orcs Bemomot nunca viram tantas baixas antes nos últimos 1000 anos. Se as coisas não forem tratadas de maneira adequada, até mesmo os clãs reis podem ser extintos. Neste momento, muitos orcs acreditaram na antiga profecia que todo orc conhecia: uma vez que 1000 anos passassem, a Terra Banida não seria mais habitável. As raízes dos orcs gigantes ainda estavam no continente Azeroth, então eles deveriam retornar. Além disso, enquanto a tribo estava passando por dor e tribulação, alguns rumores ruins foram espalhados também. Assim como aquele orc do clã Coiote havia dito, alguns orcs Bemomot acreditavam que, devido ao aparecimento de Fei e outros humanos, eles trouxeram tragédia para a pacífica Terra Banida. Ninguém sabia quem começou isso, mas alguns orcs pensavam que os humanos representavam ganância e destruição, e a chegada de Fei e outros manchou a Terra Banida e o Deus das Feras Reshar. Foi por isso que o Deus das Feras trouxe uma catástrofe para a tribo Okbemomot, e a única maneira de acabar com a tragédia era matar esses humanos e sacrificá-los ao Deus das Feras. Agora mesmo, o Palácio do Deus das Feras havia emitido uma convocação, e mais de 80% dos chefes de clã e tomadores de decisão estavam reunidos aqui para discutir este assunto. Aqueles orcs no palácio da frente dentro desta tenda eram os representantes de quase todos os clãs. A discussão continuou por mais de um dia e ainda estava acontecendo. O que? Será que os orcs Bemomot ainda não tomaram a decisão final? Fei franziu a testa e perguntou ao grande sacerdote Nesh. Nesh sorriu amargamente e disse: antes de tudo, a tribo Orc Bemomot é composta por milhares de clãs, e nossa tribo não é uma ditadura, ao contrário dos impérios humanos. Temos que persuadir cada chefe do clã,
e isso não poderia ser feito em alguns dias. No entanto, os 10 clãs reis e a maioria dos clãs poderosos da camada prata chegaram a um consenso sobre o assunto e decidiram migrar o mais rápido possível. Intus, Sua Santidade já apoia muito isso. Se tudo der certo, podemos começar a migrar em cerca de meio ano. Meio ano? Fei abaixou a cabeça e suspirou. Meio ano ainda era muito lento. Enquanto os dois conversavam, eles entraram no Palácio dos Fundos do Papa Intus. Este lugar ainda era o mesmo. Havia muitos modelos de eletrônicos modernos, bem como a ampla quadra de tênis, fazendo Fei sentir como se nunca tivesse deixado a Terra. No entanto, o Papa Intus, que ainda estava cheio de energia 4 dias atrás, agora parecia velho. Seus músculos faciais relaxaram e começaram a cair, e rugas que pareciam ser esculpidas com lâminas estavam por todo o rosto. Seus olhos agora estavam mais fundos em suas órbitas, e seus olhos ficaram um pouco turvos. Com cabelos grisalhos nos dois lados do rosto, Intus se sentou no sofá em camadas de casacos de couro como se estivesse doente, e parecia que havia envelhecido mais de 40 anos em apenas alguns dias. Você, o que aconteceu? Fei ficou chocado. Intus acenou com a mão e sinalizou para todos no palácio saírem. Quando sobraram apenas Fei e Nash, Intus esfregou a testa e sorriu amargamente antes de dizer: é realmente estranho. Lembro-me de ter dito que minha vida está chegando ao fim. Quando todos morrem devido à velhice, não são todos assim? Se você viesse aqui 2 semanas no futuro, eu teria me tornado um ancião com cabelos brancos, poucos dentes, só conseguiria se mover devagar e não conseguiria falar com clareza. Isso, não há outra maneira? Fei estava ansioso. Embora ele estivesse mentalmente preparado, ele ainda não estava disposto a deixar esse mano ir. Droga! Se houvesse uma maneira de contornar isso, você acha que eu gostaria de morrer? Intus riu e xingou. Então, ele acenou para Fei e disse-lhe para se sentar no sofá em frente ao dele. Como se tivesse medo do frio, Intus se arrastou mais fundo no sofá e disse: ok, vamos falar sobre o problema principal. Ao que parece, os orcs Bemomoth precisam migrar em 2 meses. A habilidade de transporte do antigo caminho de sangue de Bemomoth é limitada. Ouvi dizer que Chambord desvendou a tecnologia para matrizes de teletransporte de super longa distância. Espero que você possa ajudar nesta área. Isso não é um problema. Mesmo que você não mencionasse, eu mesmo iria trazê-la à tona. Fei concordou. Ei, sua atitude com certeza é adequada. Você já se colocou na nova função. Hehe, de qualquer maneira, todos esses problemas são para você, o novo Papa, lidar. Não vou desperdiçar minha energia com eles, Intus riu zombeteiramente antes de dizer: ah, certo. Já anunciei que estou prestes a falecer. Portanto, a seleção de um novo Papa já está programada. Será decidido nos próximos 10 dias ou mais. Esteja preparado. O que devo preparar? Eu nem sou um orc, então não sou qualificado. Intus mencionou isso antes, dizendo que Fei seria o próximo Papa do Palácio do Deus das Feras. No entanto, isso não fazia sentido. Apesar de tudo, não havia como os Orcs Bemomoth aceitarem um humano para representar o Deus das Feras. Contanto que você esteja mentalmente preparado. Tudo foi decidido há 1000 anos, então nada deve dar errado. Essa existência disse que você ditará o futuro dos Orcs. Intus apoiou o queixo na mão enquanto ria despreocupadamente. Eu não me importo muito com isso. Estou prestes a morrer, então devo me apressar e dormir com mais algumas garotas animais bonitas. Minha mente não está neste problema. Tudo vai correr conforme o programado e podemos ver o que vai acontecer. Fei ficou sem palavras. Intus então apontou para o grande sacerdote Nash do clã Raposa e disse: Stephen Nash é do meu clã Raposa e é um sacerdote talentoso e meu assistente de maior confiança. Ele planejará o resto. Eu não sei quando vou morrer. Se eu morrer antes de o novo Papa ser escolhido, você pode confiar nele em todas as questões. Intus parecia Liu Bei,
que confiou seus filhos a seus subordinados antes de morrer na fortaleza Baidi de acordo com a Novel dos Três Reinos. Yuk, você é um profeta da desgraça. Não agorei isso. Fei estava um pouco triste. Embora ele só conhecesse Intus por alguns dias, o rei sentia como se ele e Intus fossem amigos por milhares de anos devido às suas conexões com a Terra. Fei realmente não queria perder esse amigo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1042. Comício antes da migração. Droga! Eu fui um profeta da desgraça por toda a minha vida, eu não posso evitar. Sua Santidade sentiu-se impotente ao falar sobre sua excelente habilidade em proferir o juízo final. Após uma breve pausa, Intus pensou em algo e jogou um anel preto para Fei antes de dizer: Você não está tentando descobrir uma maneira de condensar a divindade. Temos coleções nesta área, mas você não pode acessar a biblioteca marcial de Bemomoth com seu status atual. Encontrei todos os livros e registros desta área e os coloquei neste anel. Você pode ir e lê-los. Oh! Ótimo! Obrigado! Fei ficou emocionado. Este presente era muito pesado. Devido às guerras incessantes em Azeroth por 1000 anos e talvez por outras razões, os humanos no continente perderam todos os registros de condensação da divindade. Muitos semideuses que alcançaram o pico deste reino ficaram presos lá, incapazes de se tornarem verdadeiros deuses. Fei estava agora no auge do reino semideus. Se ele pudesse dominar um método de condensação da divindade, ele poderia alcançar o céu em um passo e se tornar um verdadeiro deus, dominando sobre os outros. Haha, você não precisa me agradecer. O sorriso no rosto de Intus era estranho. As coisas no anel podem durar cerca de 1 ano. Além disso, os métodos de condensação da divindade provavelmente não são simples. Caso contrário, mais seres se tornariam deuses em vez de um pequeno grupo. Fei examinou o espaço interno do anel de armazenamento e congelou. Então, ele olhou para Intus com raiva e disse: Droga! Você é um verdadeiro profeta da desgraça. Mesmo se não houver 1000 livros, existem pelo menos 800. Quanto tempo eu vou precisar para ler todos eles? À tarde, a armadura demoníaca das trevas silenciosamente voltou com as 100 almas guerreiras de batalha de ouro místico e encontrou o rei que estava em um hotel ao lado da praça. Claro, os mestres orcs de nível superior detectaram o aparecimento de mais de 100 lordes do Sol Ardente, mas eles não puderam dizer nada e ficaram apenas chocados com o poder da força de Fei. Fei largou o livro chamado As Diferenças entre os Mortais e os Deuses, que tinha mais de 1000 páginas e foi escrito por um mestre orc. Então, ele olhou para a bajuladora armadura demoníaca das trevas e perguntou: Você completou a missão? Grande e ilustre mestre, cumprimos a missão. Trouxemos de volta 20.000 cristais de prata conforme você solicitou. Todos eles vieram conosco de boa vontade, nós não os forçamos. Além disso, as almas guerreiras de batalha de ouro místico são tão poderosos quanto eu, Bastuk respondeu honestamente. E, ótimo. Fei ficou satisfeito e elogiou esse bajulador recentemente promovido. Esses 20.000 cristais de prata eram uma grande riqueza. Com exceção de equipar os atuais 5.000 fantoches de guerra de ouro místico, Shambod poderia fazer mais fantoches mágicos e gravar arranjos mágicos neles antes de colocar esses cristais de prata dentro. Embora as novas almas guerreiras de batalha possam não ser tão poderosas quanto as almas guerreiras de batalha de ouro místico, eles podem parar milhões de soldados comuns. Além disso, esses cristais de prata eram resistentes e difíceis de quebrar. Portanto, as almas guerreiras de batalha de ouro místico podem ser contados como recursos renováveis. Uma vez que o plano fosse executado, Shambod se tornaria a força mais poderosa do continente com certeza. Depois de pensar um pouco, Fei lembrou-se do plano final que o Papa Intus lhe revelou. Ele chamou a armadura demoníaca das trevas e sussurrou algo. Mestre, não se preocupe. Eu sou ótimo nessas coisas. Depois de ouvir o que Fei disse,
Bastuk deu um tapinha em seu peito e saiu com as 100 almas guerreiras de batalha de ouro místico secretamente. Droga! Este bastardo está cada vez mais perto de um humano real. Fei Ryu xingou antes de voltar a ler todos os livros sobre como se tornar um deus. Como um girino que estava tentando encontrar sua mãe em um oceano, Fei começou a folhear todos esses livros, tentando encontrar a resposta de que precisava. Nos dias que se seguiram, surgiram cada vez mais catástrofes naturais e aconteciam com mais frequência. Toda a tribo Okbemomoth caiu em uma atmosfera de ansiedade e medo sem precedentes. Aproveitando esta oportunidade, os 10 clãs da camada ouro e os 41 clãs da camada prata anunciaram a toda a tribo que era hora de retornar ao seu antigo lar no continente Azeroth, onde viveram 1000 anos atrás. Em sua antiga casa, havia belas paisagens, grama verde, leite, trigo e mel. Ao mesmo tempo, o Supremo Papa Entus usou sua energia vital como um sacrifício ao deus das feras Reshar e tentou profetizar pela 250ª vez. Entus disse que obteve uma resposta do deus das feras, e ele interpretou como o deus das feras dizendo a seus súditos que eles deveriam retornar ao continente Azeroth e resgatar a honra que a tribo Okbemomoth havia perdido em vez de permanecer nas pobres e terras banidas, e oprimindo suas ambições. As catástrofes atuais e a bela pátria antiga na profecia formaram um nítido contraste. Para orcs que estavam sofrendo, eles não tinham escolha. Sem muita resistência, todos os clãs orcs começaram a fazer as malas e se preparar para a migração em massa de volta à sua antiga terra natal. Eles estavam todos animados. Neste momento, a notícia sobre a aliança entre o reino de Shambod e a tribo Okbemomoth foi divulgada. Após os choques e surpresa iniciais, a maioria dos orcs aceitou a decisão do Palácio do Deus das Feras. Afinal, sob a promoção de sacerdotes e xamãs do Palácio do Deus das Feras, os orcs sabiam que os humanos eram os governantes do continente e tinham uma força poderosa, e o rei Alexander de Shambod era um rei humano que era compassivo, gentil, nobre e cavalheiresco. Mais importante, ninguém sabia quem começou, mas alguns rumores afirmavam que o rei de Shambod tinha um décimo da linhagem Okbemomoth, e seus ancestrais eram um dos clãs antigos que restaram no continente. Um rumor mais chocante e exagerado afirmava que o misterioso rei Alexander de Shambod era um descendente do clã Bemomoth Dourado que já estava extinto, e ele dominava as antigas habilidades do clã Bemomoth. Muitos membros dos 10 clãs de nível ouro viram o rei de Shambod se transformar em um homem-urso e um lobisomem quando lutava contra bestas ferozes no deserto de metal. O ressurgimento da linhagem real Bemomoth foi interpretado como um sinal de que o deus das feras Reshar estava finalmente mostrando empatia para com os orcs. Os orcs na base da sociedade que estavam confusos e desesperados de repente se acalmaram enquanto se tornavam mais fiéis. Claro, nem todo orc acreditava nisso, mas isso não era mais importante. Enquanto catástrofes naturais apareciam por toda a terra banida, cerca de 100 mestres misteriosos e poderosos apareceram e protegeram os pobres orcs com seu grande poder como se fossem as respostas pelas quais os orcs estavam orando. Além de salvar os orcs, esses mestres misteriosos ofereceram comida e outros recursos, ajudando os orcs da base a sobreviver. Somos guerreiros sob o comando do rei Alexander. Estamos lutando pelos orcs Bemomoth. Esta era a resposta que esses mestres em armadura de ouro dariam quando fossem questionados sobre suas identidades. O líder desses mestres, o supermestre de armadura negra, era gentil com os orcs Bemomoth e gritava slogans motivadores como "Viva a amizade entre o reino de Shambod e a tribo Okbemomoth! E que a graça do rei Alexander, sua majestade abençoe os orcs!" Este mestre ignorava sua segurança e estava sempre na linha de frente, salvando tantos orcs quanto possível. Muitos orcs foram tocados pela bondade desses mestres, e a reputação do rei Alexander de Shambod disparou entre os orcs Bemomoth com o passar do tempo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1043. Caminho para se tornar um deus, 1. Por vários dias, Fei se trancou no hotel e estudou os livros antigos que Intus lhe presenteou. A habilidade milagrosa do rei, aprender, foi extremamente útil neste momento.
Com memória fotográfica e capacidade de ler tudo de uma vez e não esquecer, Fei leu todos os livros do anel de armazenamento depois de passar 3 dias sem dormir. Então, Fei organizou todos os livros antigos e os dividiu em categorias antes de colocá-los de volta no anel. Depois disso, Fei dormiu na cama com a Valquíria nos braços, descansando bem e ignorando temporariamente tudo o que estava acontecendo. No quarto dia, a armadura demoníaca das trevas Bastuk voltou ao hotel e relatou os resultados de seu trabalho a Fei, recebendo os elogios do rei. Então, Bastuk voltou para a linha de frente com as almas guerreiras de batalha de ouro místico, resgatando Ox e trabalhando duro pela amizade entre a cidade de Chambord e a tribo Okbemomont. No mesmo dia, o palácio do Deus das Feras enviou 4 semideuses para acompanhar Torres, e eles partiram a longa jornada de volta a Chambord. No momento, a migração da tribo Bemomont estava praticamente gravada em pedra, mas Fei não poderia partir agora. Portanto, ele tinha que enviar Torres de volta primeiro. Torres tinha que informar o arsenal de Chambord para aumentar a velocidade de sua produção e também melhorar e modificar as matrizes de teletransporte mágico de super longa distância. As matrizes de teletransporte deveriam ser duráveis o suficiente para serem usados em um ambiente ruim, como o mar de florestas sem fim, e deveriam ser capazes de teletransportar os muitos orcs da tribo Okbemomont. Claro, Chambord também tinha que preparar 1 tonelada de terra para os orcs como sua pátria após completar a migração. No momento, o território do reino de Chambord não era suficiente para hospedar bilhões de orcs. Felizmente, Fei pensou à frente e já fez planos. Exceto por limpar as árvores no mar de florestas sem fim dentro de 5.000 quilômetros de Chambord, ele poderia exterminar todas as criaturas mortas-vivas do antigo Império Angi. Todos os angianos morreram na catástrofe de criaturas mortas-vivas, e o enorme pedaço de terra não foi reivindicado por nenhuma força. Pode ser usado por orcs como residência. Além de tudo isso, Fei poderia solicitar um pedaço de terra ao Império Zenith e usá-lo como território legal dos orcs. Mesmo a terra mais pobre do continente Azeroth era mais de 10.000 vezes mais rica em comparação com a terra banida. Portanto, Fei acreditava que os orcs não teriam objeções a essa configuração. Uma vez que a tribo Okbemomont se estabelecesse na região norte, ela seria amarrada ao mesmo barco que Chambord, e todos os humanos na região norte se beneficiariam disso na Era do Caos. Depois de fazer tudo isso, Fei entrou no cultivo privado novamente. Ele havia descoberto como se tornar um verdadeiro deus. Depois de colocar muitas matrizes mágicas defensivos ao redor de seu quarto, Fei ordenou que Pierce e Drogba guardassem a área. Então, o rei se banhou e se sentou na sala enquanto as varetas de incenso queimavam, começando a tentar avançar nos reinos. Se eu quiser me tornar um deus verdadeiro, preciso primeiro condensar a divindade. Condensar a divindade é, na verdade, criar um reino divino, um pequeno mundo que pertence a mim. Para fazer isso, preciso injetar o poder da fé em meu reino. Mundo pequeno é apenas outro termo para reino. Fei se lembrou das informações que leu e organizou, e sua mente foi ficando cada vez mais clara. Portanto, o primeiro passo é sentir o poder da fé. O poder da fé era o elemento básico para se tornar um deus, era como a chave. As pessoas tinham que primeiro entender essa chave antes de entrar no caminho para se tornar um deus. O poder da fé era um tipo de energia mística. Qualquer pessoa que tivesse seguidores e pessoas que acreditassem neles poderia obter o poder da fé. Em certo sentido, todo mestre poderia aproveitar o poder da fé. Afinal, todo mestre era admirado e adorado por algumas pessoas. Neste mundo onde as pessoas admiravam o poder, um mestre de péssimo caráter e má reputação ainda teria pessoas tratando-o como um ídolo. Uma técnica única era necessária para sentir o poder da fé. Foi bom que Fei tenha obtido a resposta nos livros antigos. A energia espiritual de Fei se espalhou misteriosamente. Como se tivesse derretido, ele permeou a área ao redor de Fei. O rei não tentou controlar ou observar nada. De acordo com a técnica do livro, Fei liberou o máximo de energia espiritual que pôde, e sua alma parecia ter flutuado para fora de seu corpo e se aventurado no mundo por conta própria.
O mundo inteiro se tornou prata na mente de Fei. Este mundo estava cheio de névoa branca e tudo era monótono. Neste mundo infinito cheio de névoa branca, faixas de chamas bege correram em direção a Fei de todas as direções. Essas chamas pareciam etéreas e fantásticas, e carregavam um poder intoxicante e misterioso. Além de tudo isso, parecia que elas ignoravam os limites de espaço e tempo e instantaneamente chegaram a Fei e o engolfaram. Essa sensação fez Fei se sentir como se estivesse de volta ao início de seu nascimento, e ele estava dentro do útero de sua mãe com um líquido amniótico ao seu redor. Esse estado tocante era difícil de descrever. É este o poder da fé. Mas meu poder de fé é demais, não. Fei ficou bastante surpreso. De acordo com os registros antigos, a maioria dos mestres não conseguia sentir muito poder da fé na primeira tentativa. Eles tinham que tentar cultivar seus crentes como fazendeiros plantando safras. Eles só poderiam colher o poder da fé depois de trabalhar duro. No entanto, esta foi a primeira vez que Fei tentou fazer isso, mas ele sentiu que a quantidade de poder de fé que ele tinha era tão vasta quanto o oceano. Pela primeira vez, Fei soube que muitas pessoas no mundo o admiravam e o adoravam. A enorme quantidade de poder da fé poderia ser dividida em vários grupos, e Fei pensou por um momento e descobriu suas origens. A maior fonte deve ser Chambord. Agora, Chambord era o maior reino afiliado ao Império Zenith, e tinha mais de 1 milhão de cidadãos, já que o reino tinha uma força poderosa para manter o ambiente estável e pacífico. Como a fundação de Fei era firme no reino, cada cidadão adorava seu rei. Sem exagero, Fei era o deus neste reino. Se a ordem do imperador Yasin fosse diferente daquela em que Fei acreditava, seria difícil forçá-la em Chambord. Outra grande fonte do poder da fé veio dos crentes do Santuário do Traje Negro. Sob o apoio de Fei, o reino de Chambord, outras regiões em Zenith e o Império Alania promoveram o Santuário do Traje Negro como religião oficial. Este santuário da Santa Igreja que havia caído foi revivido e agora tinha bilhões de seguidores. Todo o poder da fé proveniente desses seguidores viajou através do espaço e do tempo e envolveu Fei, o bispo do santuário. Algumas outras faixas vieram de outros lugares do Império Zenith fora da região norte de Azeroth. Como o santo marcial imperial, Fei salvou Zenith várias vezes, por isso não era estranho que alguns zenitianos o admirassem e adorassem. No entanto, Fei ficou surpreso com o fato de que faixas de força de fé vieram de outras regiões. Várias faixas de força de fé que eram os mais fortes vieram da região oeste de Azeroth. Depois de pensar um pouco, Fei percebeu que os civis nessas regiões provavelmente ouviram sobre eles terminando a catástrofe das criaturas mortas-vivas na região norte, e eles não podiam deixar de admirar o rei. No momento seguinte, um sorriso estranho apareceu no rosto de Fei. Ele descobriu algo estranho. Ei, você gosta desta novel? Hail the King. Caminho para se tornar um deus, 2. Fei ficou surpreso ao descobrir que uma onda de fraco poder de fé que não podia ser ignorada veio da tribo Okbemomoth. Este poder da fé era extremamente puro e firme, juntando-se a outras faixas de poder de fé como um raio de fumaça verde e avançando em direção a Fei. Será que alguns orcs me admiram e adoram? Parece que Bastuk, essa armadura demoníaca das trevas sujas, está fazendo um ótimo trabalho. Essa descoberta foi surpreendente. Zong Dajun, que era o Papa Entus neste mundo, disse que Fei daria o trono como o Papa do Palácio do Deus das Feras, e o rei achou que isso era impossível. Agora, parecia que... Depois de ver essa enorme quantidade de poder de fé, Fei lentamente começou a reunir essa energia invisível. A próxima etapa do processo foi injetar todo o poder da fé em seu reino, transformando-o em um mundo. Esta era uma etapa crítica do processo. Pelas informações que Fei leu nos livros antigos, a maior diferença entre deuses e mortais era que os deuses podiam controlar um mundo e eles podiam ditar tudo usando o poder de um mundo. Apesar de um mortal poder ser poderoso, eles confiavam na força individual. É por isso que os mortais não podem derrotar os deuses e não podem aprender as habilidades poderosas dos deuses.
Transformar um reino em um mundo era um processo difícil. Assim como construir um arranha-céu colocando cada tijolo em camadas, esse processo tinha que ser feito lentamente. Ao compreender o poder do reino, os semideuses criaram a base. Em seguida, eles tinham que colocar cada tijolo e ladrilho para construir este edifício gigante. Esse era o caminho para se tornar um deus, e as ferramentas e materiais eram o poder da fé. Havia muitos métodos de fundir o poder da fé em reinos para transformá-los passo a passo em pequenos mundos. Esses métodos circularam pelo mundo na era mítica, e os livros que Intus deu a Fei registraram mais de 20. Eles eram todos únicos e fascinantes em seus próprios caminhos, e Fei selecionou um que parecia um pouco mais neutro depois de um momento de reflexão. A teoria básica de transformar um reino em um mundo era transformar um ponto em um plano. Primeiro, Fei precisaria condensar o poder da fé em um ponto e fixá-lo em seu reino. À medida que mais e mais pontos eram garantidos em seu reino, eles podiam formar estruturas e redes. Desse ponto em diante, princípios básicos, leis da natureza e várias forças seriam criados, e o modelo de um pequeno mundo em sua infância apareceria para Fei. Um modelo só pode ser transformado em realidade após dezenas de milhares de modificações, melhorias e refinamentos. Obviamente, os métodos reais de usar o poder da fé eram fascinantes e difíceis de descrever. Fei abriu seu reino antimago como um bárbaro, e ele usou a técnica e começou a construir o pequeno mundo dentro de seu reino. No começo foi tranquilo. Foi fácil condensar o poder da fé e injetá-lo em seu reino. Fei tinha um enorme poder de fé, então ele tinha uma vantagem natural. Em menos de uma hora, seu reino foi coberto com o poder da fé. No entanto, quando Fei estava prestes a condensar todo o poder da fé em um ponto, algo inacreditável aconteceu. Todo o poder da fé que ele colocou dentro de seu reino de repente desapareceu sem aviso. Como um copo d'água que foi despejado no deserto, ele desapareceu sem deixar vestígios. O que aconteceu? Fei instantaneamente saiu de seu estado de epifania e se perguntou: como é que isso aconteceu? Todos os livros antigos que o rei leu nunca mencionaram que tal coisa estranha aconteceria durante o processo de condensar o poder da fé e transformar seu reino. Esses livros antigos mencionaram mais de 1000 questões, problemas e dilemas que podiam ocorrer durante o processo de se tornar um deus, mas tal situação não foi mencionada. Em um piscar de olhos, todo o poder da fé desapareceu. O que estava acontecendo? Fei se acalmou e pensou em cada passo que havia dado até agora. Não houve erros. Todo o processo foi feito de acordo com as técnicas e métodos documentados no livro. Nada foi feito de maneira inadequada. O que está acontecendo? Fei pensou por muito tempo e não conseguia descobrir o porquê. Então, ele decidiu tentar novamente. Em uma hora depois. Eu ainda não consigo fazer isso. O que está acontecendo? Depois que o poder da fé preenche meu reino, ele desaparece de repente por algum motivo. Isso é muito estranho. Parece que algo roubou ou furtou. Onde foi que eu errei? Fei estava extremamente confuso. Se isso acontecesse apenas uma vez, poderia ser uma coincidência. No entanto, aconteceu 2 vezes consecutivas, o que significava que algo estava errado. Fei tinha certeza de que eu havia cometido um pequeno erro no processo ou algo era único nele. Essas eram as 2 únicas explicações para esta estranha situação que nem mesmo os livros antigos documentavam. Espere, a singularidade do meu corpo. Fei de repente pensou em algo. Sim, toda a minha força veio do Diablo Wold, eu não obtive minha força cultivando como todo mundo. Será que o caminho de pessoas normais para se tornarem um deus não é adequado para mim? Deve ser o motivo. Eu sou diferente de todo mundo, então é por isso que não posso usar este método para condensar minha divindade. Se for esse o caso, então a situação é ainda mais problemática. Fei franziu a testa e pensou: isso significa que as experiências de outras pessoas são inúteis para mim. Se quero me tornar um deus, preciso descobrir sozinho. No entanto, não tenho a menor ideia do que fazer.
Fei parou temporariamente de sentir o poder da fé e saiu do estado místico de epifania. Depois de pensar um pouco, Fei sentiu que precisava começar do Diablo World. Se ele pudesse descobrir como se tornou um semideus no Diablo World, então Fei tinha certeza de que sua resposta para se tornar um verdadeiro deus também estaria lá. Fazia cerca de um mês desde que Fei entrou pela última vez no Diablo World. Embora Fei tenha passado no Diablo World com todos os seus 7 personagens, este mundo não parecia mudar. Ainda estava manchado pelo poder do inferno. Neste momento, Fei apareceu na Câmara Voldstone, o lugar onde matou o chefe final, Baal. O majestoso e belo palácio estava vazio e silencioso, parecia que seria assim por toda a eternidade. Apenas o misterioso portal roxo no meio do palácio, que estava envolto em chamas de energia, adicionava algum sabor a este lugar que não fazia sentido para Fei. Por algum motivo, Fei caminhou até o portal roxo que levava a um mundo misterioso que parecia ser seu prêmio por passar pelo Diablo World com todos os 7 personagens. O mundo por trás do portal era lindo e pacífico, e era misterioso para Fei. Parecia inútil para Fei no momento. Fei não tinha certeza do porquê, mas parou por um segundo antes de entrar no portal. Após o curto momento de gravidade zero e sentindo a sensação de passar por um túnel espacial e temporal, a cena diante de Fei se iluminou. Montanhas verdes, águas claras e grama vibrante apareceram na frente de Fei. Este mundo era tão lindo e revigorante quanto da última vez. Quando Fei estava prestes a se intoxicar com a beleza, a voz fria e misteriosa que havia desaparecido por um longo tempo soou na mente de Fei sem aviso prévio. Olá, jovem. Agora, devemos ter uma boa conversa. Ei, você gosta desta novel? Ah, Hail the King, capítulo 1045. Caminho para se tornar um deus, 3. Fei tratava essa voz fria e misteriosa como um NPC no Diablo World. Esta voz apareceu no Diablo World muitas vezes e explicou as regras do mundo para Fei. Na maioria dos casos, Fei poderia fazer a pergunta em sua mente e obteria uma resposta direta. Além disso, ela apareceria depois que Fei completasse uma missão e recebesse a recompensa. No entanto, cerca de um mês atrás, desde que Fei completou todas as missões no Diablo World com todos os 7 de seus personagens, essa voz fria e misteriosa desapareceu. Independentemente de como Fei tentou invocá-lo, ele não obteve resposta. Surpreendentemente, essa voz apareceu do nada por conta própria e foi bastante proativa. Conversar. Conversar sobre o quê? Fei perguntou subconscientemente. Ha ha ha. Claro, as coisas que você quer saber. Esta voz misteriosa riu pela primeira vez como se tivesse mudado para outra personalidade. Ele riu e disse: Você realmente não quer saber as respostas para todas as perguntas em sua mente? Será que você finalmente está disposto a conversar sobre isso? Fei tentou se acalmar e perguntou: Lembro-me de que quando lhe fiz essas perguntas, você nunca disse nada. Isso é porque você era muito fraco naquela época. Mesmo se você soubesse de tudo, não teria sentido. A voz riu e respondeu: Agora, você pode ser considerado um mestre com seu nível de força. Portanto, vou responder às suas perguntas agora. Não resta muito tempo, e você deve saber algumas coisas. Está bem. Fei agora se acalmou completamente. Pelo que essa voz misteriosa disse até agora, Fei pegou uma tonelada de informações. Ele pensou por um momento, organizou seus pensamentos e fez a primeira pergunta: Diga-me, quem é você? Ha ha ha. Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Eu sou apenas uma consciência incompleta que durou 1000 anos. Você pode pensar em mim como a obsessão de uma alma que já faleceu. Em não muito tempo, vou desaparecer completamente. Portanto, valorize o tempo que temos juntos. Consciência incompleta. Obsessão de 1000 anos atrás. Obsessão de quem? Fei estava curioso. Isso, você saberá de tudo em pouco tempo. Se eu tentar explicar agora, vai demorar muito.
Tudo bem, isso não é praticamente uma resposta. Ok, para a segunda pergunta. O que é o Diablo Old? O que está acontecendo com ele? Como é que só eu tenho este mundo? Por que eu sou o único que pode matar monstros e subir de nível neste mundo? Isso é um jogo? Ou é outra coisa? Fei perguntou impaciente. Esta é uma pergunta. É como 3 ou 4. A voz na cabeça de Fei soou novamente. Além disso, você acha que existe um jogo tão realista em seu mundo anterior que também pode lhe fornecer uma grande força? Haha. Claro, não é um jogo. Pelo menos não é um jogo chato como o de sua vida anterior. Então, o que é? É um mundo real. É um mundo que as existências mais poderosas no continente Azeroth trabalharam juntas para criar, e ele apenas pegou emprestado alguns dos conceitos daquele jogo em seu mundo anterior. Fei congelou com a resposta, e um relâmpago surgiu em sua mente. Ele agarrou-se a essa inspiração e disse sem pensar: poderia ser um reino divino místico. Um reino divino que combina o poder do reino e o poder da fé. Você é muito inteligente, você está cerca de 80% correto. No entanto, é bilhões de vezes mais superior do que um reino divino comum. Como um Deus comum pode criar um mundo que permita a um mortal impotente se tornar um semideus? Você acha que pode matar monstros e subir de nível em todos os reinos divinos? Haha! Pare de fazer esse tipo de pergunta. Você logo saberá tudo. Próxima questão. Fei fez beicinho de desagrado. As respostas que essa voz misteriosa forneceu para essas duas perguntas foram vagas, ainda deixando de fora uma tonelada de mistério e suspense. Ok, deixe-me pensar. Terceira pergunta: por que você me escolheu? Por que vim para o continente Azeroth? Por que eu tenho o Diablo Old? Não fomos nós que escolhemos você. Você escolheu a si mesmo. O que você quer dizer? Fei franziu a testa. Você logo descobrirá. Tudo isso não será mais perguntas daqui a pouco. Droga! A mesma resposta novamente. Qual é a utilidade desta resposta? Não é diferente de não saber de nada. Fei não se conteve e disse: preciso saber tudo agora. Conte-me. Tudo bem. Você é o chefe. Fei suspirou e sabia que não havia como forçar essa voz fria e misteriosa em sua mente a revelar a informação que ela não queria revelar. O rei continuou a perguntar: então, você pode me dizer onde sou especial em comparação com os outros? Como é que eu sou o único que pode ver e absorver a energia mística flutuante? Ha ha ha! Especial! Claro, você é único. Como os mortais podem ser comparados a você? Mesmo os deuses e demônios não podem ser comparados a você. É normal que você se considere diferente de todas as outras pessoas. Droga! Eu, na verdade, sou tão overpower. A vaidade do rei ficou muito satisfeita, especialmente porque foi dita pela voz misteriosa em sua cabeça. Depois de ficar feliz por um tempo, ele continuou a perguntar: então, você pode me dizer por que sou tão incrível? Sou o filho amado do Deus da criação. O que você disse? O filho amado do Deus da criação. Ha ha ha! Tão engraçado! Diga isso de novo. Ha ha ha! Você está me matando. Em breve você terá vergonha do que acabou de dizer. Ha ha ha! Parecia que a voz misteriosa tinha baixa tolerância contra piadas. Só pelo que Fei disse nem parecia engraçado, ele riu histericamente. Se essa voz tivesse corpo, Fei imaginou que até catarro estaria caindo de suas narinas de tanto rir. Depois de um tempo, essa voz finalmente parou de rir. Com uma expressão sombria, Fei disse: você parou de rir. Vou continuar fazendo perguntas então. O que é esse mundo conectado ao portal de teletransporte roxo? O que é isso? E por que ele está conectado ao Diablo Old? É especial também. E, ótimo! Você finalmente fez a pergunta adequada. Assim como o que você adivinhou antes, este mundo lindo e pacífico é a recompensa por passar o Diablo Old com todos os seus 7 personagens.
Além disso, é a recompensa mais louca e inimaginável que você já recebeu. Você apenas não descobriu seu uso ainda. A voz misteriosa ficou séria novamente. A maior recompensa. Para que serve? Fei parecia ter percebido algo. Já que você descobriu agora, por que ainda está me perguntando? Haha, você está certo. É um reino divino perfeito e completo. É um mundo que deixa os deuses supremos com inveja. Depois de obter este mundo, você não precisa gastar um tempo infinito para condensar um reino divino de baixo nível. Você pode saltar instantaneamente e se tornar o ser mais poderoso deste mundo. A voz misteriosa parecia orgulhosa, e seu tom continha tentação revelada. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1046. Caminho para se tornar um deus, 4. Mas como posso conseguir isso? Tentei muitas vezes, mas não encontrei nenhuma ligação entre nós. Fei ficou extremamente confuso com isso. É simples. É porque você ainda não o refinou. Desta vez, a voz misteriosa não escondeu nada e tentou explicar o mais pacientemente possível. Este é o maior reino divino desde a criação do mundo, e nós o chamamos de reino divino primordial. Assim que alguém o compreender, essa pessoa se tornará a existência definitiva. É o último presente que preparamos para você e é a arma final para lutar contra aqueles demônios. Se você deseja refiná-lo, você precisa do poder da fé. No momento, você não pode sentir a conexão entre você e o reino divino primordial, já que você não controlou o poder da fé. Ah, eu entendo. Fei de repente pensou no estranho fenômeno que ocorreu quando ele colocou o poder da fé no reino antimago e perguntou: será que o poder da fé apenas desapareceu porque este reino divino primordial o absorveu? Nada deu errado com meu cultivo? Enquanto dizia isso, Fei de repente percebeu algo quando disse surpreso: hã? Você disse algo sobre lutar contra demônios? Que demônios? A voz misteriosa ignorou automaticamente a última pergunta de Fei e respondeu: você está certo, foi isso que aconteceu. Visto que você já tem o reino divino primordial, que é como um milagre por si só, por que você precisa condensar seu próprio pequeno mundo como mortais? Além disso, sua força não veio do cultivo regular como outras pessoas. Na realidade, você não pode condensar a divindade e se tornar um deus com esses métodos. Fei assentiu inconscientemente. Ele havia adivinhado essas coisas e finalmente confirmou sua hipótese com a voz misteriosa. De repente, o rei pensou em outra pergunta e perguntou preocupadamente: já que não consegui minha força da maneira normal, ela vai desaparecer um dia? Afinal, é o poder que o mundo dos jogos concedeu a mim. Haha! Não se preocupe com isso. Primeiro, o poder que você obteve pertence a você, nunca vai desaparecer. Você acha que os pontos de experiência que obteve no Diablo World são apenas um monte de dados chatos? É o poder divino primordial que até os reis divinos teriam inveja. O processo de matar monstros é uma forma especial de cultivo e absorção do poder divino primordial antes de usá-lo para fortalecer seu corpo. Além disso, você logo descobrirá que esse poder é seu. Você está apenas no caminho de recuperá-lo. O que? Os pontos de experiência são poder divino primordial. Recuperando minha própria força. O que está acontecendo? Fei ficou confuso com tudo isso. Você vai descobrir em breve. A voz misteriosa parecia não querer responder a essa pergunta diretamente. Depois de uma breve pausa, disse: ouça, o seu poder de fé é suficiente para refinar o reino divino primordial. Agora, ouça e memorize o método de refinar este mundo. Isso é extremamente importante e você não pode parar depois de iniciar o processo. Se você cometer algum erro ou for interrompido durante o processo, perderá o privilégio de herdar o reino divino primordial, e sua força permanecerá no auge do reino semideus para sempre. Ao ouvir a seriedade no tom dessa voz misteriosa, Fei ficou solene também.
Depois de esperar e concentrar seu foco, ajustando-se ao seu estado de pico, Fei acenou com a cabeça e disse: Ok, vamos continuar. Ouça com atenção. Se você quiser refinar o reino divino primordial, você precisa. A voz misteriosa não era rápida e recitava tudo palavra por palavra. Fei tinha a habilidade milagrosa a aprender, então ele foi capaz de memorizar tudo o que ouviu e viu. Enquanto ouvia a voz misteriosa, ele entrou naquele estado místico de epifania para sentir o poder da fé. O rei moveu lentamente o poder da fé que vinha a ele de todas as direções para este infinito e belo reino divino primordial. Uma vez que Fei realmente herdasse o reino divino primordial, seria o equivalente a pular do chão para o céu em um único passo. Ele teria completado a condensação da divindade e a abertura e perfeição de seu reino divino. Com essas duas grandes etapas concluídas, sua força iria se transformar em algo inimaginável. Logo, Fei entrou em um estado misterioso, ele não conseguia sentir nada. Ele se esqueceu do fluxo do tempo, de quem ele era e de tudo ao seu redor. Sua mente estava puramente concentrada em refinar o reino divino primordial. Continente Azeroth, o Império Zenith, São Petersburgo. O comandante o Barba Ruiva Granelo da Patrulha Imperial estava diante da torre de vigia no portão sul da cidade e estava sob uma pressão indescritível. As densas bandeiras vermelhas e azuis de Barcelona, os infindáveis acampamentos dos militares de Barcelona que se estendiam até o horizonte e as luzes frias que se refletiam nas armas fazia parecer como uma floresta de armas. Tudo isso junto era como montanhas gigantes pesando sobre a mente dos zenitianos. Esta cena parecia bastante familiar. Cerca de um ano atrás, quando as tropas unidas dos Desimpérios, incluindo as forças do Império Leão, invadiram, eles também cercaram todo o caminho até o exterior de São Petersburgo. Era o mesmo tipo de cenas deprimentes, e havia tantas bandeiras e armas que era realmente infinito. No entanto, a situação de hoje era diferente. O inimigo não era as tropas unidas dos Desimpérios, mas o Império Barcelona, o império que era conhecido por ter o exército mais poderoso do continente Azeroth. Se as tropas unidas dos Desimpérios de um ano atrás eram como cães sem teto que pressionaram o portão de São Petersburgo, os barceloneses desceram na frente de São Petersburgo como gigantescos dragões negros que cuspiam chamas. A diferença entre os dois era como a lacuna entre o céu e a terra. Era difícil imaginar como Zenith poderia sobreviver ao ataque de dragões gigantes. Depois de se lembrar do que aconteceu nas últimas 3 semanas, Granelo se sentiu sufocado. Mais de 10 elites da lua cheia, um lorde da classe Sol, um general incrível que poderia rivalizar com o deus da guerra de Zenith, Arshavin, uma tonelada de armas mágicas avançadas e itens de chamborda, mais de 400 mil soldados de elite. Essa força era suficiente para varrer toda a região norte, mas não conseguiu resistir aos invasores por mais de meio mês antes de ser derrotada e forçada a recuar. Demorou 28 dias, 6 horas e 54 minutos. Este foi o tempo que Barcelona levou para ocupar toda a região sul de Zenith, que tinha cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, matar mais de 200 milhões de zenitianos e derrotar mais de 400 mil soldados de elite. Esses números foram chocantes e trouxeram desespero aos zenitianos. Não muito tempo atrás, o segundo príncipe Domingues derrotou as tropas de Barcelona com 2 legiões de batalha e mestres de chamborda, matando 5 jovens da elites da lua cheia de Barcelona e quase matando o famoso general Pedro que se formou na Academia Real Militar La Masia. Por um tempo, os zenitianos ficaram esperançosos com a guerra. No entanto, os fatos provaram que todas as esperanças eram apenas belos sonhos. Depois que os barceloneses foram espancados, eles acordaram de sua arrogância e abandonaram seu ego e orgulho, tratando isso como uma guerra oficial em vez de uma brincadeira de criança. A derrota dos zenitianos foi mais rápida do que se esperava. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1047. O sol na escuridão.
Granello ainda se lembrava de como ele e os soldados que patrulhavam a muralha de defesa de São Petersburgo ficaram chocados, desapontados e aterrorizados quando as tropas derrotadas de Zenit apareceram na montanha não muito longe de São Petersburgo. Então, São Petersburgo caiu em um estado de pânico e caos sem precedentes. Dos mais de 400 mil soldados, menos de 100 mil ainda estavam vivos e todos ficaram feridos. Granello e seus colegas testemunharam os soldados derrotados voltando para a cidade, juntando seus suprimentos e contando as baixas. Eles ouviram os lamentos dos soldados feridos e deficientes e os gritos das famílias que perderam seus pais, maridos, filhos e irmãos, e também viram o segundo príncipe gravemente ferido e semiconsciente e o velho Ian ferido sendo transportado para o Palácio Real para relatar a situação. Daquele momento em diante, toda São Petersburgo começou a se mover como uma giratória de loucura, medo e ansiedade. A tristeza e o pânico envolveram a região. Muitos soldados de elite em armaduras brilhantes e guerreiros de alto nível com chamas de energia guerreira cintilantes assumiram o controle de cada centímetro da parede de defesa ao redor de São Petersburgo, e milhares de torres mágicas de todos os tamanhos começaram a operar em plena capacidade. As várias runas e matrizes mágicas gravadas na parede de defesa começaram a piscar, emitindo uma poderosa energia mágica que fez os zenitianos se sentirem um pouco mais seguros. Muitas armas mágicas de aparência cruel que pessoas comuns nunca tinham visto antes estavam sendo empurradas para o topo da parede de defesa, e até mesmo a matriz mágica mais poderosa, deusa da proteção da terra, foi ativada também. Ela criou uma esfera de energia amarela ao redor da cidade, protegendo esta cidade antiga que tinha centenas de anos como uma casca de ovo gigante. Nesse momento, toda a capital estava bloqueada. Esta guerra era como uma tempestade que não deu sinais antes de aparecer e repentinamente chegou no momento em que os zenitianos menos a desejavam. Em menos de uma hora antes de São Petersburgo terminar os preparativos finais e configuração defensiva, as tropas de Barcelona apareceram no horizonte. Como uma inundação gigante que engoliria o mundo e traria desgraça, os soldados de Barcelona correram para atacar a parede de defesa e as instalações defensivas de São Petersburgo. Mais tarde, os zenitianos souberam que mais de 200 mil soldados zenitianos sacrificaram suas vidas para comprar meio dia de precioso tempo de preparação para São Petersburgo. Essa batalha inicial durou um dia inteiro. O poderoso sistema de defesa mágica e as ferramentas letais de defesa da cidade que São Petersburgo possuía eram incomensuravelmente impactantes. Depois de pagar o alto preço pela morte de mais de 60 mil soldados de elite e centenas de elites da classe da Lua e os graves ferimentos em 3 lordes da classe Sol, os habitantes de Barcelona tiveram que interromper temporariamente o cerco a esta cidade antiga. Depois que um semideus tentou e não conseguiu abrir a deusa da proteção da terra, eles tiveram que reavaliar esta cidade antiga. Esta foi a primeira vez que os zenitianos souberam que São Petersburgo possuía fortes habilidades defensivas. Claro, apenas algumas pessoas, incluindo Granello, sabiam que o sistema defensivo mágico de São Petersburgo foi fortalecido pelos magos avançados de Chambord. Foi ouvido que runas divinas incrivelmente poderosas foram integradas ao sistema. Além disso, as ferozes armas mágicas que mataram as elites da classe Lua de Barcelona, um após o outro, vieram do arsenal de Chambord. Se a deusa da proteção da terra não fosse fortalecida, em vez disso, estivesse no mesmo nível de meio ano atrás, ela já teria sido quebrada pelo semideus. Em seguida, os zenitianos tiveram meio-dia para se reorganizar e recuperar o fôlego. Depois de um rápido descanso, São Petersburgo iria enfrentar o cerco feroz e terrível de Barcelona novamente. Muitos guerreiros e soldados morreram nesta batalha como sementes de dente de leão que estavam voando e desaparecendo. Como um moedor de carne gigante e assustador, milhares de pessoas eram transformadas em pasta de carne a cada segundo. Durante a batalha, um misterioso semideus de Chambord atacou mais de 10 vezes, e o imperador Yassin também se mostrou de forma dominante. Foi assim que São Petersburgo mal se segurou e evitou ser conquistado. Como um pequeno barco balançando na superfície do mar durante uma grande tempestade, São Petersburgo balançava e podia ser engolido pelas ondas violentas a qualquer momento. Ontem à noite,
Granello finalmente viu o segundo príncipe que acabará de acordar de sua inconsciência e alguns outros generais que estavam na região sul de Zenit. Como capanga de Domingues, Granello finalmente soube sobre o que aconteceu na região sul e o que causou a deterioração da situação, embora houvesse mais de 400.000 soldados e muitos guerreiros e magos poderosos. Depois de ferir gravemente o general inimigo chamado Pedro na vitória contra o Barcelona em Delum Rio, as tropas de reforço de Zenit, que consistiam em cerca de 300.000 soldados, se encontraram conosco e nossos suprimentos também foram estocados. Estávamos mais confiantes na batalha que se aproximava. Além disso, o quartel-general militar imperial queria apenas que retardássemos o inimigo em batalha e fizéssemos os barceloneses perderem tempo na região sul de Zenit. Não precisávamos derrotá-los sozinhos. Parecia que o imperador Yassin Sua Majestade estava planejando um contra-ataque, e levava algum tempo antes que pudesse ser concluído. Na verdade, fizemos o que deveríamos fazer nos próximos 10 dias ou mais, e tivemos sucesso nisso. Os reforços de Barcelona eram liderados por um comandante chamado Alves, e ele estava preocupado com as táticas do estrategista Arian e não conseguiu avançar, pois perdeu todas as batalhas que envolviam mais de 10.000 soldados. Afinal, temos a vantagem de números, bem como mestres de primeira linha, como o Mr. Azel Bank e o Cavaleiro de Ouro Lampard. Além disso, o Xuanje de Chambord coordenou conosco do ar. Mais tarde, descobrimos que um misterioso semideus assassinou os mestres de Barcelona mais de 10 vezes, perturbando enormemente a configuração do inimigo. Tudo estava indo de acordo com o planejado, e o estrategista Arian até planejou eliminar todos os soldados de Barcelona que chegassem à região sul de Zenit. No entanto, tudo mudou há cerca de 2 dias. Todas as boas condições para nós mudaram. 3 pessoas apareceram do lado de Barcelona, 3 semideuses. Ficou claro que Barcelona estava preparado. Eles estavam entediados com as batalhas no mesmo nível e decidiram esmagar todas as resistências com forças de alto nível. O Império é quem mais teme esse tipo de estratégia flagrante. Após o contato inicial, os 400.000 soldados foram derrotados instantaneamente. O estrategista Arian pensou em tudo e isso só permitiu que as tropas durassem mais 4 horas. O Sr. Azelbank, aquele semideus misterioso, e os 2 Xuanje trabalharam juntos e mal impediram os 3 semideuses de Barcelona de matar soldados comuns. Até o Sr. Lampard ficou gravemente ferido. Você deve ser capaz de adivinhar o que aconteceu a seguir. Se não fosse pelos mestres de Chambord que nos protegeram, o segundo príncipe Sua Alteza e a maioria das pessoas aqui hoje teriam morrido no caminho de volta. Esses soldados de Chambord são verdadeiros guerreiros. Se os 400.000 soldados de Zenit fossem como eles, teríamos matado os invasores de Barcelona. Infelizmente, mais da metade dos 500 soldados de elite de Chambord foram gravemente feridos ou mortos. Estranho. Como é que o imperador Yassin e o santo marcial Alexander não se mostraram em tal batalha? De pé na parede de defesa, o que Domingues e outros generais que sobreviveram e se retiraram da região sul de Zenit falaram se repetiu na mente do Barba Ruiva Granello. Embora a conversa tenha sido breve, Granello sentiu como se a tragédia acontecesse diante de seus olhos. O Império de Barcelona é muito poderoso. Eles são invencíveis. Granello suspirou. Como pode o Império sobreviver a isso? Podemos realmente vencer esta guerra? Quando o Império esteve em perigo nas últimas vezes, foi o rei de Chambord quem virou a mesa e lutou contra todas as probabilidades. Rei de Chambord, onde você está agora? Por algum motivo, Granello pensou instantaneamente em Fei. Era como um viajante na escuridão pensando no sol. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1048. A batalha entre semideuses. Bum! 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 Enquanto Granello estava atordoado, 3 faixas de energia poderosa subiram de repente no céu dos acampamentos de Barcelona. Como um dilúvio antigo vindo da era pré-histórica, as 3 faixas de energia se lançaram contra a parede de defesa de São Petersburgo.
Mais longe no céu, três figuras poderosas apareceram em uma armadura justa vermelha e azul. Os três estavam separados por cerca de 5 metros. A pessoa no meio tinha cerca de 1,9 metros de altura e uma barba cheia. Sua pele era clara e ele era magro. Ele parecia ter cerca de 40 anos e estava envolvido em chamas verdes de energia com uma aura profunda. Uma luz mística brilhou em seus olhos e ele parecia ser o líder do grupo. A pessoa à esquerda era mais baixa, mas parecia muito mais forte. Os músculos deste homem incharam e o fizeram parecer um dragão, e sua barba parecia dura como agulhas. Ele parecia cruel, e seus olhos verdes demoníacos estavam cheios de intenção assassina. O semideus à direita tinha cerca de 1,8 metros de altura e também era forte. Seu cabelo preto era curto e solto, e ele parecia silencioso e obediente. No entanto, sua aura não era mais fraca em comparação com seus dois companheiros. As energias poderosas vinham deles. São eles, os três semideuses de Barcelona: Busques, Alves e Mascherano. Os barceloneses finalmente vão usar suas cartas escondidas. Granello ficou nervoso imediatamente. Barba Ruiva olhou ao redor e viu que os guerreiros de nível estelar de Zenith na parede de defesa já estavam pálidos, e o medo estava estampado em seus rostos quando as três faixas de poderosas energias correram em direção a São Petersburgo. O efeito dos mestres de primeira linha era indescritível nas guerras. Granello soube que os selos espaciais espiritual do punho que o rei de Chambord deixou na Baía de Bizantine quase destruiu a frota de arautos de Barcelona. Os selos de energia que um mestre como o rei de Chambord deixou para trás meio ano atrás poderiam destruir uma legião. Isso apenas mostrava o poder terrível dos mestres de primeira linha. Mesmo milhões de soldados comuns não conseguiam bloquear a passagem de um mestre de alto nível. Claro, isso não significava que soldados comuns não faziam sentido nas guerras. A frota de arautos de Barcelona quase foi destruída porque seu comandante foi muito descuidado. Se seu comandante fosse um pouco mais inteligente, ou se houvesse mestres de alto nível na frota que pudessem detectar os selos espacial e espiritual do punho, a frota poderia quebrar esses selos ou se mover ao redor deles. Missões e tarefas diversas, como conquistar cidades, ocupar terras e suprimir rebeliões, tinham de ser realizadas por tropas comuns. Bum! O semideus Busques de Barcelona, que estava no meio dos outros dois semideuses, levantou a mão. Um raio de luz verde saiu voando, atingindo a deusa da proteção da terra que protegia São Petersburgo. Um forte tremor ocorreu, e Granello e todos os outros sentiram como se a cidade inteira se movesse. O coração de todos pulou em suas gargantas. Ninguém sabia quanto tempo essa esfera de energia mágica amarela que foi fortalecida pelos magos de Chambord poderia durar. Além disso, para cada minuto que esta esfera de energia esteve ativa, uma tonelada de suprimento de energia mágica foi usada. Mesmo que essa esfera de energia fosse resistente, os cristais mágicos nos depósitos acabariam se esgotando. Sem o escudo de energia, São Petersburgo seria como uma mulher nua e fraca na frente de um homem durão e seria intimidado pelos barceloneses à vontade. Contra-ataque! A sirene ensurdecedora soou na parede de defesa. Enquanto os oficiais militares gritavam, os soldados se concentraram e operaram os caçadores de dragões, as bestas mágicas que Chambord fabricou, disparando muitas flechas gigantes que foram reforçadas por runas semidivinas em direção aos semideuses de Barcelona no ar. No entanto, essas flechas, que poderiam matar uma elite no pico da meia-lua, eram inúteis. Como palitos de dente que foram atirados em dragões, as flechas se transformaram em fumaça e desapareceram quando elas chegaram a 100 metros dos três semideuses, sem possibilidade de atingi-los. Bum! 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 Busques, o semideus de pele clara de Barcelona no meio, continuou a disparar raios de energia verde, atingindo a deusa da proteção da terra de diferentes ângulos. A gigantesca esfera de energia amarela continuou a tremer violentamente, e cada vibração fazia os corações dos zenitianos pular em uma batida.
Droga! Ele está procurando a fraqueza dessa matriz mágica. Granello de repente percebeu a intenção deste semideus. Uma vez que este semideus de pele clara de Barcelona encontrar a fraqueza da deusa da proteção da Terra, os três semideuses poderiam concentrar suas energias e quebrar esta esfera de energia no menor tempo possível. Então, São Petersburgo seria conquistado com certeza. O que deveríamos fazer? Droga! O que podemos fazer? Granello instantaneamente ficou ainda mais ansioso. Nesse momento, a mudança repentina que todos os zenitianos esperavam finalmente apareceu. Três faixas de presença poderosa surgiram de São Petersburgo. Então, três feixes de luz cruzaram o céu e apareceram fora da deusa da proteção da terra. Enquanto estavam diante dos três semideuses de Barcelona à distância, esses três poderosos mestres emitiam suas poderosas presenças, protegendo São Petersburgo atrás deles como três montanhas intransponíveis. É o Imperador Yassin, Sua Majestade. Senhor Azel Benk. Lampar do Leão Dourado de Chambord. Os principais mestres de Zenith finalmente se mostraram. Muitas pessoas que estavam ansiosas e com medo de repente se acalmaram como se tivessem encontrado seu pilar espiritual. A bravura e a coragem voltaram aos soldados zenitianos, e muitas pessoas que pareciam perdidas e confusas tornaram-se novamente determinadas. Barba Ruivas Granello ficou agradavelmente surpreso. O Imperador Yassin era invencível nas mentes de muitos zenitianos, e os outros dois mestres de Chambord eram associados ao santo marcial imperial Alexander, por isso muitas pessoas acreditavam neles. Porém, Granello olhou para a situação atual de forma preocupante. No momento, o Leão Dourado Lampard não era um mestre supremo ainda. Embora parecesse que a situação era uma batalha de 3 contra 3, Zenith estava em desvantagem. Mais longe, depois que o Imperador Yassin e os outros dois apareceram, eles não disseram nada e atacaram tão rápido quanto um raio. Uma vez que Zenith e Barcelona mantinham uma relação hostil, seria a destruição de Zenith ou a obliteração total das tropas do Barcelona. Qualquer conversa seria apenas uma perda de tempo. A batalha foi iniciada instantaneamente. Olhando para o campo de batalha no céu, Granello estava extremamente nervoso. No entanto, o que ele viu a seguir quase fez seus globos oculares caírem das órbitas. O Leão Dourado Lampard, que era o mais fraco das 6 pessoas, moveu-se primeiro. De repente, ele ergueu as mãos, e 2 faixas de chamas prateadas voaram, transformando-se em 2 esferas de luz e aprisionando rapidamente os 2 semideuses de Barcelona nos 2 lados. Como isso é possível? Como? As 2 faixas de luz atingiram os 2 semideuses com precisão? O que são essas 2 faixas de luz prateada? Granello ficou totalmente chocado com o que viu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1049. Matar você com 3 golpes. Assim que o Leão Dourado Lampard de alguma forma aprisionou Alves e Mascherano, o Imperador Yassin e Azel Benk atacaram o semideus Busques de pele clara que estava no meio. Ficou claro que os mestres de Zenith prepararam essa estratégia com antecedência. Eles planejaram focar sua atenção em um dos inimigos e derrubá-lo, resolvendo a questão da desvantagem no poder. O Imperador Yassin mostrou sua força sem se conter. Seu dedo indicador e dedo médio se juntaram quando ele apontou para o céu, e seu reino apareceu. Uma espada dourada gigante com cerca de 100 metros de comprimento saiu de seus dedos com uma presença que poderia destruir o mundo. Como um deus da espada, o Imperador Yassin acenou com os dedos, e a espada gigante perfurou em direção a Busques. A lâmina da espada cortou diretamente o céu, e uma rachadura negra de cerca de 1000 metros de comprimento apareceu. Isso resultou em uma força de sucção terrível que parecia poder devorar tudo no mundo. A lâmina desta espada de energia brilhou enquanto a espada era tão rápida quanto a luz. Azel Benk agarrou no ar e tirou uma foice gigante de aparência cruel. Ela tinha a supressão única de uma arma de combate nível semideus. Quando o mago de mortos-vivos sacudiu seu braço,
Uma energia negra e fraca permeou o ar e formou uma rede perigosa feita de energia de lâmina letal, envolvendo o semideus Busques. Em um flash, este semideus de Barcelona estava em uma situação perigosa. Ao lado dele, Alves e Mascherano foram presos na prisão esférica prateada, e eles usaram toda a sua força e tentaram se libertar após um momento de surpresa. As poderosas energias dessas duas pessoas criaram muitas rachaduras brancas nas prisões de energia. No entanto, essas duas prisões de energia eram extremamente duras. Embora rachaduras tenham aparecido sob os ataques dos dois semideuses, elas não quebraram instantaneamente. Os dois semideuses não conseguiram sair e só puderam assistir enquanto seu companheiro caía em perigo. Buna! 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 As terríveis colisões de energia com sons de perfurar os ouvidos soaram, como se o mundo estivesse sendo destruído. As chamas penetrantes fizeram com que todos que estavam prestando atenção a esta batalha perdessem temporariamente a visão. A gigantesca espada dourada quebrada, a energia do sabre despedaçada e as chamas verdes que se multiplicavam e eram destruídas repetidamente formavam uma cena horripilante cheia de luz e escuridão. Então, uma nuvem em forma de cogumelo flutuou no céu como se uma bomba nuclear explodisse, roubando todas as cores do mundo. Como um espelho martelado, o céu claro se estilhaçou de repente. Puf! Busques vomitou com a boca cheia de sangue e foi nocauteado pela explosão caótica de energia. A armadura vermelha e azul apertada parecia fraca, e a maior parte dela se despedaçou. O rosto pálido de Busques ficou ainda mais branco, e uma cor verde acinzentada podia ser vista vagamente. Ficou claro que ele estava gravemente ferido porque sua respiração ficou irregular. Voxos! Outra espada dourada de energia disparou da explosão caótica de energia e apontou para o coração de Busques. Ao mesmo tempo, o mago de mortos-vivos Azel Benk apareceu atrás de Busques, e a foice do deus da morte desenhou um arco assustador no ar, cortando em direção à cintura de Busques horizontalmente. Droga! Busques estava apavorado. Enfrentando os ataques contínuos de dois mestres supremos, Busques não teve a chance de revidar. As chamas de energia verde sobre ele ficaram ainda maiores, e ele libertou seu reino, colidindo com os reinos de seus oponentes. Ao mesmo tempo, Busques usou tudo o que tinha e tentou fugir dos ataques conjuntos do Imperador Yassin e Azel Benk. Uma situação tão perigosa era algo que esses três semideuses de Barcelona nunca haviam imaginado. Ninguém sabia que Lampard, que era o mais fraco de todos os seis mestres, tinha prisões de energia prateada inimagináveis, prendendo dois semideuses e mudando a situação. Buna! 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 As energias da espada dourada atacaram Busques de todos os lados, e este último era como uma boneca sendo atingida por balas. Ele se moveu no céu e não conseguiu pousar no chão. Ao mesmo tempo, o sangue escorria da foice do deus da morte nas mãos de Azel Benk. Claro, o sangue não era do mago de mortos-vivos, era de Busques. Embora Busques tentou se esquivar o máximo que pôde, ele estava em desvantagem desde o início, e estava enfrentando dois oponentes que estavam no mesmo nível que ele e tinham imensa experiência de combate. Portanto, Busques mal conseguia manter sua vida e não morrer, muito menos contra-atacar. Com o passar do tempo, Busques estava tendo dificuldade em se mover. A foice do deus da morte deixou muitas feridas em seu corpo, e as energias da espada dourada do Imperador Yassin entraram em seu corpo e começaram a causar destruição também. Ha 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 ha! Eu sou um dos 10 generais famosos de um império de nível 9. Como posso morrer em um pequeno império tão remoto? Droga! Busques gritou com raiva enquanto o sangue escorria de seus olhos. No entanto, como um macaco que caiu em um pântano, quanto mais Busques lutava, mais fundo ele caía na armadilha. Voxos! A energia de uma espada dourada atingiu Busques no peito, perfurou seu reino verde e fez o sangue jorrar de seu corpo. Ah! Busques gritou e vomitou com a boca cheia de sangue, e seu rosto ficou amarelo pálido. Puf! Azel Benk apareceu atrás de Busques como um fantasma, e a foice cortou horizontalmente, abrindo a parte inferior das costas de Busques e cortando sua coluna vertebral.
Busques foi quase cortado ao meio, e uma tonelada de seu sangue que continha poder de semideus gotejou no chão, esmagando abaixo e criando muitas crateras profundas e pretas. Ha ha ha! Morrar! Azelbank foi impiedoso e usou movimentos assassinos. A foice do deus da morte se transformou em um raio de luz prateada e mirou a garganta de Busques, querendo decapitar este semideus de Barcelona. Buna! 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 Neste momento, Alves e Mascherano escaparam de sua prisão e fizeram algo completamente diferente um do outro. Como se não visse Busques que corria perigo mortal, Alves disparou para frente em direção a Lampard com raiva, querendo matar o oponente fraco que os incomodou por tanto tempo. Por outro lado, Mascherano ajudou instantaneamente Busques. Ele estendeu as mãos e as bateu para frente, e dois raios de poder do reino que pareciam duas montanhas laranjas gigantescas dispararam em direção a Azelbank. O mago de mortos-vivos teve que recuar para se esquivar deste ataque. Ele não poderia expor sua identidade como um mago de mortos-vivos, e ele era um mago, o que significava que ele não poderia suportar o ataque com força total de um guerreiro. Se ele fosse atingido, seria morto. Busques finalmente escapou da morte neste momento crítico. Enquanto ainda se sentia assustado, Busques imediatamente recuou para o lado de Mascherano e olhou para Alves enquanto a raiva e o ódio brilhavam em seus olhos. Ficou claro que ele estava bravo com a decisão desse colega de não ajudá-lo. Voxos! 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 As energias da espada dourada voaram por todo o céu. O imperador Yassin não disse nada e apenas abriu seu reino da espada com força total. Energias de espadas sem fim voaram como gotas de chuva em uma tempestade, avançando em direção a Mascherano e Busques. O mago de mortos-vivos Azelbank também guardou a foice do deus da morte e mudou seu estilo de combate. Ele entoou uma série de feitiços e um tipo de energia sombria e fria o envolveu. Logo, essa energia se transformou em muitas lanças negras, atacando os inimigos de longe junto com o imperador Yassin. Foi uma pena para Zenith. Se as prisões de energia prateada durassem mais um momento, Busques teria sido morto. Agora, com a ajuda de seus colegas, Busques poderia se recuperar de seus ferimentos e restaurar suas habilidades de combate em cerca de 10 segundos depois de tomar poções e receber outra assistência. Afinal, a vitalidade de um semideus era insana. É claro que a diminuição de sua energia do núcleo era um preço alto que ele deveria pagar. Agora, esta batalha finalmente não era tão desvantajosa para Zenith. Por outro lado, Alves estava lutando contra o Leão Dourado Lampard com raiva e ódio. Lampard estava apenas no pico do Reino do Sol Nascente, ainda a um grande nível de distância do pico do Reino do Sol Ardente. Ele não deveria ter como se defender de um semideus como Alves. No entanto, pouco antes de Alves chegar a Lampard, este guerreiro de Chambord ativou repentinamente seu poder estelar. Raios de energia estelar visíveis a olho nu desceram do céu e se transformaram na imagem de um majestoso leão dourado. Então, este leão dourado rugiu e correu em direção à Lampard, transformando-se em muitos pedaços de fragmentos de luz antes de envolver o corpo de Lampard. Quando as chamas douradas desapareceram, um conjunto de armadura dourada sofisticada e bonita apareceu em Lampard. A armadura aerodinâmica e os componentes perfeitos cobriam todo o corpo de Lampard, correspondendo às estrelas no céu e protegendo o cavaleiro do zodíaco de ouro de leão. Era um poder próximo ao nível dos reinos, pois continha fragmentos de poder divino. Sob o fortalecimento de tal energia, o leão dourado Lampard, que era muito mais fraco do que Alves, cresceu tanto que sua aura era forte o suficiente para rivalizar com a de um semideus. Depois de puxar sua espada negra gigante de nível semideus, a força de Lampard aumentou novamente. Em vez de recuar, ele avançou e lutou contra Alves de frente. O quê? Como isso é possível? Alves não conseguia acreditar no que via. Ele queria matar instantaneamente este fraco zenitiano para descarregar sua raiva, mas seu oponente de repente demonstrou tanto poder. Ele é apenas um pequeno guerreiro no reino do Sol Nascente.
Como é que ele instantaneamente tem o poder de rivalizar comigo? Além disso, que energia o está envolvendo? Como isso está correspondendo com o céu? Mas, uma arma de combate de nível semideus em forma de espada. Alves de repente sentiu que iria chutar um melão macio, mas seus olhos o enganaram e ele chutou uma pedra dura. Gum! 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 Em apenas alguns segundos, Lampard e Alves trocaram centenas de golpes. O poder do reino de Alves era invencível contra a energia guerreira e a energia mágica, mas ele não teve vantagem quando seu poder do reino colidiu com a fina camada de energia estelar ao redor de Lampard. Em vez disso, parecia que ele estava em desvantagem. Essa descoberta chocou esse semideus violento, e ele parecia sombrio. Bum! Uma série de altas explosões soou de longe. Vamos terminar isso aqui! O imperador Yasin suspirou e parou de atacar depois de disparar centenas de energias de espada. Agora que a batalha chegou a esse ponto, as duas partes tinham forças semelhantes. Eram necessários pelo menos 10 dias ou meio mês para eles terminarem a batalha, e isso seria uma perda de tempo. Além disso, se os dois lados ficassem intensos, São Petersburgo e tudo ao redor se tornariam um inferno. Busques e Mascherano pararam e se afastaram. Eu não vou te matar hoje. Alves bufou e saiu correndo, mas a maldade encheu seus olhos verdes. Vou esperar você vir e me matar. Lampard estava calmo e não se zangou com a provocação de seu oponente. Ele estava tão frio quanto um pedaço de gelo antigo. Vendo que não tinha oportunidade de aproveitar, Alves recuou para Busques e Mascherano. Estou surpreso que um pequeno império de nível 1 tenha tantos mestres. Seu Zenith é de fato o império no ponto 1 na região norte de Azeroth. Busques olhou para o imperador Yasin e parecia ter esquecido que ele quase foi morto um momento antes. Agora mesmo, seus ferimentos já haviam se recuperado, mas ele esgotou muita energia do núcleo, por isso seu rosto estava tão pálido. O imperador Yasin levantou-se no ar e apenas zombou, sem se importar em responder. No entanto, embora você seja forte, você ainda está muito longe do nosso Império de Barcelona. Se você continuar resistindo, não será diferente de quebrar um ovo em uma pedra dura. Se você realmente irritar o Imperador Guardiola, a linhagem de Zenith vai acabar aqui, Busques disse seriamente. Sua Majestade é sábia e perspicaz. Por que você não acaba com a guerra aqui e se torna parte de Barcelona? Com a força e o talento de Sua Majestade, o Imperador Guardiola irá valorizá-lo. Mesmo se você não puder ser como o Sr. Lionel Messi, que está acima de todos, exceto o Imperador Guardiola, você se tornará uma das poucas figuras de maior prestígio em nosso império de nível 9. Barcelona é realmente invencível? Mesmo que os deuses estejam invadindo Zenith, nós lutaremos até a morte, o Imperador Yasin respondeu com as mãos atrás das costas. Sua Majestade, você realmente não vai considerar nossa oferta? Busques ainda tentou convencer o Imperador Yasin. As dezenas de milhões de zenitianos que morreram na região sul não querem ver seu governante dobrar os joelhos. A voz do Imperador Yasin estava fria como o gelo e sua expressão era calma. De repente, ele sorriu e disse, além disso, quero saber o quão poderoso é o Império de Barcelona, que dizem ser o Império número 1 na região ocidental de Azeroth. Arrogante! Alves bufou e disse, você é apenas o imperador burro de um pequeno império. Como você ousa ser tão imprudente? Vou deixar você entender o que significa morrer sem ter um túmulo para ser enterrado. Vou matá-lo com 3 ataques se estivermos lutando um contra um, disse o imperador Yasin a Alves enquanto olhava para o último, e sua aura pressionava como uma avalanche. Você! Alves estava furioso. Quando ele estava prestes a atacar, ele viu um leve sorriso no rosto de seu oponente, de alguma forma, sentiu frio. Como se um balde de água fria fosse derramado em sua cabeça, toda a coragem de sua mente desapareceu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1050.
Rainha Radiante. Nos 3 dias seguintes após a batalha entre semideuses e mestres supremos, Barcelona não lançou nenhum ataque ameaçador contra São Petersburgo. Para impedir que os mestres de Zenith os invadissem, os semideuses de Barcelona instalaram selos espacial espiritual do punho e proteções mágicas em torno dos acampamentos. Todos os tipos de chamas de energia mágica estavam piscando, emitindo auras poderosas. Com o passar do tempo, mais e mais tropas de Barcelona apareceram em torno de São Petersburgo. Como uma das figuras mais importantes do lado do segundo príncipe Domingues, Barba Ruiva Granello foi encarregado de tarefas cruciais. Ele era uma das pessoas responsáveis pela proteção da cidade, e olhou pelas torres de vigia para os 4 portões e calculou o número de inimigos. Na noite do terceiro dia, Granello estimou que cerca de 300.000 soldados de Barcelona haviam cercado a cidade. A boa notícia é que os barceloneses estão sendo atacados por seus inimigos mortais, o Império de Madrid, na região oeste de Azeroth, e a situação não é boa para eles. Além disso, o clã dos Elfos que está na região oeste de Azeroth não é pacífico. Portanto, Barcelona não poderia enviar mais forças para invadir Zenith, e Lionel Messi, o chamado Jovem Lorde no ponto 1 de Azeroth, não pode vir para a região norte. Caso contrário, São Petersburgo estaria em perigo real. Granello gradualmente se acalmou depois de pensar em todas as informações que ele obteve do quartel-general militar imperial e outros canais. Vendo o sol vermelho sangue se pondo atrás das montanhas no horizonte, os soldados que guardavam a muralha de defesa se sentiram ainda mais reprimidos com a vinda da escuridão. Embora esses invasores de Barcelona não tenham feito nada por 3 dias, todos sabiam que era apenas a calmaria antes da tempestade. Uma vez que a batalha recomeçasse, ela terminaria apenas com um lado sendo completamente destruído. No momento em que Granello estava para deixar a muralha de defesa, uma série de ruídos soou do portão oeste e as luzes foram acesas. O que está acontecendo? Granello ficou chocado e imediatamente enviou soldados de elite da patrulha imperial para verificar a situação. Logo, os soldados voltaram e relataram ajoelhados sobre um joelho: Senhor, Sua Alteza o Quarto Príncipe Cristal está substituindo o general Di Santo, que era o comandante das forças de defesa no Portão Oeste. Eles estão em processo de transferência de autoridade e troca de informações. De acordo com a tradição, os comandantes que guardam o Portão Leste e o Portão Norte foram saudar o Quarto Príncipe. Senhor, você vai fazer isso também. O Quarto Príncipe agora está encarregado da defesa do Portão Oeste. Como isso é possível? Granello ficou surpreso e chocado. No momento, até um mendigo na rua de São Petersburgo sabia que o Quarto Príncipe não servia para nada e só podia fingir. Este jovem adorava lutar pelo poder, era arrogante, mas carecia de qualquer tipo de talento. Ele teve a chance de liderar uma tropa quando as tropas unidas dos 10 impérios invadiram Zenith, mas foi esmagado no campo de batalha do sul devido ao seu descuido e perdeu o amor do imperador Yassin. A partir daquele momento, ele recebeu um tratamento frio e se tornou um membro real ocioso. Como pode uma figura tão inútil e sem noção ter a responsabilidade de guardar o portão de uma cidade? O quartel-general militar imperial e o imperador Yassin estão confusos e enlouquecidos. Estamos enfrentando o Império de Barcelona, o império que dizem ter os militares mais poderosos do continente. Qual a importância do dever de defender um lado da parede de defesa? Mesmo aqueles generais de elite que haviam passado por muitas batalhas seriam diligentes e nem mesmo tirariam suas armaduras para cochilos rápidos. Deixar o inútil Quarto Príncipe guardar a parede de defesa. Se ele cometer um erro que foi utilizado pelo barceloneses, a cidade inteira se tornará um inferno e dezenas de milhões de cidadãos serão transformados em fantasmas. Granello pensou consigo mesmo. Depois de pensar por um momento, ele decidiu visitar o Quarto Príncipe Cristal. Granello era uma das figuras-chave do lado do segundo príncipe Domingues e não precisava mostrar respeito ao Quarto Príncipe. No entanto, essa situação era muito estranha e ele tinha que verificar. Palácio Real de Zenith, Grande Palácio Imperial. Vossa Majestade, você se sente confortável em deixar a Sua Alteza o Quarto Príncipe guardar o Portão Oeste?
Em uma armadura preta justa, o capitão cavaleiro executivo Akinfeev, que era musculoso e tinha sobrancelhas em forma de espada, estava de pé no palácio como uma lança reta, e brilhos de confusão cintilaram em seus olhos brilhantes. O imperador Yassin, que usava uma túnica real branca, estava de pé no Palácio dos Fundos, com as costas voltadas para Akinfeev, olhando o mapa do território de Zenit. Cerca de um quarto do mapa estava marcado em vermelho, foi a região sul que os barceloneses tomaram. Depois de olhar para o mapa por cerca de 4 minutos, o imperador Yassin suspirou e se virou. Ele olhou para Akinfeev e fez uma pergunta que não tinha nada a ver com a pergunta de Akinfeev. Igor, há quanto tempo você está comigo? Sem pensar, Akinfeev respondeu, 56 anos, 7 meses e 29 dias. Quando Vossa Majestade era apenas o príncipe de um reino afiliado de nível 1, eu estava acompanhando você como colega de estudo. Sim, 56 anos, 7 meses e 29 dias. Agora, pensando bem, todos aquele tempo passou em um piscar de olhos. Uma rara expressão de desânimo apareceu no rosto do imperador Yassin enquanto ele continuava. Ainda me lembro disso naquela época. Você, eu, o irmão Dolbia, o irmão Zagoev, todos nós éramos como irmãos de verdade, e estudamos e praticamos artes marciais juntos quando eram pequenos. Depois que crescemos, lutamos lado a lado e matamos inimigos juntos. O povo só sabe que eu, o imperador Yassin, batalhei pela região e estabeleci o Império Zenit, mas eles não sabem que sem 8 irmãos como você, como o Zenit poderia existir? Vossa Majestade é talentosa e invencível na região norte de Azeroth. Os outros irmãos e eu estamos orgulhosos de termos lutado ao lado de Vossa Majestade, lamentou Akinfeev enquanto se lembrava dos bons e velhos tempos. Infelizmente, aqueles irmãos que eles mencionaram estavam todos jazendo em seus túmulos frios. 56 anos se passaram, e Dolby e outros sangraram sua última gota de sangue pelo Império e voltaram ao abraço das estrelas. O imperador Yassin suspirou e disse, só você ainda está comigo. Você era como eu quando éramos pequenos e é o mais talentoso dos meus 8 colegas de estudo. Todos esses anos, confio em você mais do que em meus filhos, e você controla o Palácio Imperial dos Cavaleiros, monitorando todos os funcionários e garantindo que o Império esteja em paz. Você merece muito crédito. É uma honra servi-lo, Sua Majestade. Akinfeev não estava levando nenhum crédito por seu trabalho. Estamos apenas falando sobre o que aconteceu no passado. Não seja tão formal. O imperador Yassin apontou para uma cadeira ao lado dele e disse, Igor, sente-se e converse comigo. Cerca de 20 anos atrás, Jolie faleceu, e meu terceiro filho desapareceu, eu. Eu quase morri por causa daquele incidente também. Para recuperar minhas forças, tenho cultivado a cada segundo, e há muito tempo não tenho a chance de sentar com você e falar sobre o passado. Akinfeev não sabia o que dizer. A rainha Jolie foi a única mulher que o imperador Yassin amou. Ela cresceu com o imperador Yassin e seus 8 colegas de estudo, e era uma mulher bonita e inteligente. Embora todos gostassem secretamente dessa mulher, apenas o imperador Yassin, que era um gênio raro que era visto apenas uma vez em centenas de anos, a merecia. Deveria ser um conto de fadas onde um herói e uma beldade vivessem felizes para sempre. Depois de se casar, o imperador Yassin e a rainha Jolie se amavam, e a rainha Jolie era amável e gentil com todos os funcionários e cidadãos. Todos os nobres e civis a amavam, e ela era conhecida como a Rainha Radiante. A rainha Jolie só deu à luz um filho, e ele era o terceiro príncipe. Infelizmente, não muito depois do nascimento do terceiro príncipe, uma grande mudança aconteceu no império, e o imperador Yassin caiu de seu pico e quase morreu. Nesse incidente, a rainha Jolie faleceu e o terceiro príncipe desapareceu. Este incidente atingiu profundamente o coração do imperador Yassin e não pôde ser curado. Ei, você gosta desta novel?